Emoções do puerpério. Desde que eu criei esse canal, esse é um dos vídeos que eu mais queria trazer aqui para vocês, porque uma coisa que eu observo bastante é que muito se fala, depois que você engravida, sobre enxoval, sobre itens indispensáveis, rotina de sono, amamentação, trabalho de parto, e tudo isso é extremamente importante, mas pouco se é falado sobre todas as emoções possíveis de ser sentida ali no puerpério. E esse é um período extremamente importante da vida de uma mulher, um período que essa mulher talvez nunca mais esqueça a forma como é tratada, tudo o que sentiu, e se ela não for plenamente preparada, orientada e acolhida nesse momento, esse ponto pode ser muito traumático para ela no futuro. E foi pensando justamente nisso, e também depois de passar por um puerpério cheio de desafios, que eu resolvi gravar esse tema aqui para te ajudar, você, mulher, que está passando por esse momento, você, esposo, que talvez está preocupada com a sua mulher, que está percebendo ela mais chorosa, está percebendo alguns discursos ali que não eram habituais dessa mulher, também para ajudar você, que é amiga, parente, e está vendo a sua conhecida, sua amiga, sua filha, sua parente passar por isso e não sabe como ajudá-la, foi pensando justamente em vocês que eu trouxe aqui esse vídeo para te orientar da melhor forma possível. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ayane Silva, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu criei esse espaço para a gente conversar sobre psicologia, comportamento humano, vida adulta e afins. E falar sobre puerpério é falar sobre saúde mental. Então, se você tem interesse, se você quer aprender mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você continue recebendo vídeos como esse. Bora lá conversar sobre esse tema importantíssimo, então? Quando você chega em casa ali com o seu bebezinho, ali nas primeiras semanas pode acontecer o que a gente conhece como baby blues, que é uma tristeza profunda, um choro excessivo, uma angústia muito característica proveniente da queda hormonal, de toda a mudança que aconteceu ali após a gestação. Esse baby blues, ele é muito diferente da depressão pós-parto. Enquanto que na depressão pós-parto, essa tristeza e esse choro é muito mais intenso e pode até atrapalhar o vínculo da mãe com o bebê, o baby blues, apesar do choro, apesar da angústia, apesar da tristeza sentida naquele momento, o vínculo ele não é atrapalhado. E logo depois de alguns dias, os sintomas equivalentes ao baby blues ele acaba passando, diferente da depressão pós-parto, que acaba sendo muito mais intenso e persistente. Diante desse cenário em que vem o choro, em que vem a angústia, em que vem ali muitas vezes a preocupação, o medo excessivo, alguns outros sentimentos e pensamentos podem ser vividos nesse momento também. Sentimentos e pensamentos esses que pouca gente fala sobre. Então a gente escuta muito falar sobre o baby blues, a gente escuta muito falar sobre a depressão pós-parto, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje vai além disso tudo. Vai além de diagnósticos, vai sobre pensamentos muito mais internos, vai sobre sentimentos, sobre percepções que são alteradas ali a partir da vinda daquele bebê. E a primeira coisa que eu trago aqui, o primeiro sentimento comum de ser sentido, a primeira percepção alterada de ser sentida ali no puerpério, pode ser justamente a quebra de expectativa pós-parto. Isso foi algo que aconteceu de forma muito intensa comigo, porque durante toda a minha gestação, eu me preparei para um parto normal. Então, eu tive um acompanhamento com a enfermeira obstetra, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz todas as orientações recomendadas a mim que poderiam me ajudar a ter esse parto normal. E aí, no dia que eu entrei em trabalho de parto, apesar de ter tentado muito, insistido muito, de ter passado horas em trabalho de parto, eu não tive dilatação suficiente para conseguir ter a minha filha por parto normal, e aí eu acabei indo para cesárea. Houveram vários fatores que acabaram influenciando na minha percepção todo esse processo do parto, que posteriormente eu posso conversar sobre isso com vocês, mas de toda forma eu acabei indo ali para cesárea. E por mais que eu tivesse a consciência de que o mais importante era minha filha vir com saúde, que o mais importante era que eu e ela ficássemos bem depois do parto, que o mais importante era estar ali comigo, durante o puerpério, vivenciando ali um baby blues, que já é uma angústia, que já é um choro profundo, foi inevitável eu não pensar sobre isso. Foi inevitável eu não me culpar por não ter conseguido ter um parto normal, eu me culpar por estar vivenciando ali todas aquelas impossibilidades que um pós-parto cesárea acaba trazendo para a mulher. Então foi inevitável eu olhar para minha cicatriz e ver uma distorção de imagem muito grande ali que fazia eu me sentir culpada. Foi inevitável eu não me comparar com outras mulheres que conseguiram um parto normal. Então isso mexeu muito comigo e mexeu muito comigo durante muito tempo. Essa quebra de expectativa ela pode ser muito poderosa porque ela bate em aspectos muito profundos
da sua mente. Ela fica te colocando como culpada, ela fica te colocando como vilã, ela diz ali que você deveria ter tentado mais, que você deveria ter se esforçado mais, que você deveria ter aguentado, que você deveria ter feito coisas diferentes, e você percebe que são pensamentos que vêm ali somente para te machucar, somente para fazer você se sentir mal por algo que nem sempre você tem controle. No meu caso em específico, foi pela dilatação. As outras mulheres não conseguem ter parto normal por causa do mecônio, por causa de vários outros fatores que acabam atrapalhando de fato e que é muito mais seguro o parto cesárea. Mas dito isso, a quebra de expectativa pelo parto pode ser um sentimento ali vivenciado pela mulher durante esse período do puerpério. Outro sentimento muito comum de ser sentido neste momento é o luto. E esse luto ele é diferente porque não se trata de um luto de perder fisicamente alguém, mas o luto de perder uma versão sua que não existe mais. Porque depois que chega um bebezinho e vivenciando ali mais uma vez os sintomas relacionados ao baby blues, você começa a pensar sobre a sua versão de antes. Aquela versão que tinha mais tempo, aquela versão que tinha mais liberdade, aquela versão que não tinha ali tantas mudanças físicas e contextuais acontecendo com ela. Você começa a pensar sobre a versão de um relacionamento também que se modificou por inteiro diante da rotina e da chegada do bebê. Você começa a pensar sobre o quanto as coisas estão diferentes e o quanto as coisas não poderão mais ser da forma como eram antes. E é comum em alguns momentos você sofrer muito por causa disso. Pensamentos muito comuns de aparecer são: o que eu fiz com a minha vida? Onde foi que eu me meti? Por que eu fiz isso? Por que eu engravidei? E veja, isso não se trata de você não querer essa gestação. Isso não se trata de você não querer aquele bebezinho. Inclusive, é mais um momento, é mais um processo que a mulher vivencia de culpa. Então vocês percebem que a partir de tudo que eu vou falar aqui com vocês, a culpa ela tá muito presente. É a culpa pela quebra de expectativa do pós-parto, é a culpa por estar sentindo saudade de uma versão sua que não tinha aquele bebezinho presente e você se sente muito culpada, porque parece que por você estar sentindo aquilo, você não ama aquele bebê, você tá sendo um monstro, você tá sendo a pior pessoa possível, mas isso não é verdade. Só que durante o puerpério a mulher internaliza aquilo como uma verdade. Então, na medida que ela sente esse luto, essa perda da liberdade, essa perda aí da rotina, da conexão do casal, essas mudanças inúmeras que estão sendo vivenciadas, ela também sente culpa por estar sentindo tudo aquilo, culpa por estar pensando tudo aquilo. O grande problema é justamente esse, porque por estar sentindo tanta culpa, vivenciando esses sentimentos, ela não verbaliza isso para ninguém. Então ela acaba sofrendo sozinha. Ela tem vergonha de contar para as pessoas que estão ali à volta que ela sente saudade da versão antiga dela, que ela sente saudade da rotina, que essa mudança está sendo muito abrupta e muito assustadora, que ela se pergunta o que é que ela fez da vida dela, que ela se pergunta por que isso está acontecendo, que ela se arrepende brevemente sobre todas essas mudanças. Então ela sente tanta vergonha que ela guarda tudo aquilo dentro de si. Pelo menos no meu caso foi assim. Durante o dia eu sustentava ao máximo que eu aguentava, uma postura ali de não, tudo bem, tudo certo. E parte de mim realmente via que todas aquelas mudanças estavam tudo bem, estavam tudo certo. Mas quando era noite, no período da amamentação, ali nas madrugadas em claro, dando de mamar a minha filha, esses pensamentos eles vinham como avalanche. Então, tanto a expectativa, a quebra de expectativa pós-parto, quanto essa saudade, esse luto e essa culpa acabava vindo de forma muito intensa. Então, era um período que eu chorava muito à noite, justamente pensando tudo isso. E eu lembro que pra mim era tudo muito intenso naquele momento. Por mais que eu soubesse conscientemente tudo que eu estava vivenciando, até mesmo pela minha profissão, pelo estudo que eu tenho sobre isso, era tudo muito forte, era tudo muito intenso ao ponto de que eu não conseguia controlar. Então eu sabia que o baby blues iria acontecer, mas eu não conseguia controlar. Eu sabia que esses pensamentos eles estavam distorcidos, mas eu não conseguia controlar. E eu digo isso porque, neste luto que eu vivenciava, eu pensava muito, caramba, eu nunca mais vou conseguir ser como era antes, eu nunca mais vou ter tempo, eu nunca mais vou ter liberdade. Você vê que na essência desse pensamento isso não é verdade, que o nunca mais ele é muito forte, que depois de um tempo a minha rotina ela vai se normalizando, as coisas vão voltando ao normal, só que eu não conseguia racionalizar que isso era temporário, que isso era momentâneo, que eu ainda estava aprendendo, porque realmente era tudo muito, 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 muito intenso. E
Perceber isso é importante porque se você está conversando com a mulher, se você está vendo uma mulher que está com esses pensamentos, vivenciando isso no pós-parto, não vale a pena você falar, olha, não pensa assim, isso não faz sentido, porque às vezes racionalmente ela pode ter consciência disso, mas emocionalmente ela não consegue gerenciar esses pensamentos. Então a intensidade com que as coisas são sentidas nesse momento também é muito diferente, principalmente por causa de alguns fatores, como o baby blues, como a queda hormonal, como a privação de sono, que acaba influenciando também a forma como a gente interpreta a nossa realidade. Todos esses elementos juntos fazem uma grande mudança emocional e cognitiva na vida daquela mulher. E por isso, esse puerpério, ele é um período muito intenso. Outro sentimento muito intenso vivido ali no puerpério é o medo. E aqui eu falo de um medo avassalador, um medo que lhe consome por inteiro e um medo incontrolável. Medo de que a Yane de absolutamente tudo relacionado ao bebê. Então, você tem medo de engasgo, você tem medo dos cuidados, você tem medo de fazer alguma coisa errada, você tem medo de outras pessoas com ele, você tem medo de insetos. Eu lembro que eu pensava muito, meu Deus, como é que eu vou conseguir proteger esse bebê de tantas coisas ruins que existem no mundo, desde as macros até as micros. E isso me consumia muito, isso me dava muito desespero, porque eu me via totalmente incapaz de conseguir proteger esse bebê de tudo, porque de fato a gente não vai conseguir proteger um bebê de tudo. Mas era uma cobrança exacerbada, era um medo desesperador que eu simplesmente não sabia o que fazer com ele. Então foi um movimento que eu tive naquela época, justamente por esse medo, de me deixar ao máximo possível reclusa. Justamente por consumir muitas coisas nas redes sociais, esse medo ele triplicava, porque de repente o algoritmo começava a me trazer os piores cenários possíveis. Então tudo de errado que poderia vir a acontecer com o bebezinho, eu acabava vendo isso nas redes sociais e esse medo ele acabava aumentando cada vez mais ao ponto de me sufocar, de me consumir por inteiro. E parece que as pessoas à volta elas não conseguiam compreender, porque de fato elas não estavam vivenciando a intensidade do sentimento que eu vivenciava no puerpério. Então, sim, mulher, você que está vivendo isso, as pessoas à sua volta elas não conseguem sentir a intensidade do sentimento que você está sentindo. E talvez por isso seja tão desesperador para você ver outras pessoas agindo de formas que talvez você não agiria, ver outras pessoas fazendo coisas que talvez você não aprove, justamente por quê? Porque você está vivendo ali um sentimento intenso, movido por muitos fatores envolvendo o puerpério e envolvendo aquele bebezinho. Mas eu lembro que o medo foi uma das coisas que me assustou muito. Que eu olhava aquele bebezinho e eu pensava, meu Deus, como eu vou conseguir proteger? Como eu vou conseguir livrar ele de tudo? Eu não sou capaz, eu não consigo. E aí, mais uma vez, qual o sentimento que vinha presente? Culpa. Como eu pude ter um bebê se eu não sou capaz de protegê-lo? Como eu pude ser mãe se eu não sei ser mãe, se eu ainda não sei tudo, se eu não sei manejar ele bem, se eu não sei fazer ali tudo que é necessário fazer para que esse bebê se sinta seguro? Então, mais uma vez no puerpério, a culpa segue presente em mais um pensamento, em mais um sentimento. Outro sentimento muito comum de ser sentido nesse período do puerpério é a solidão. E não necessariamente se trata de uma solidão de pessoas ao seu redor, porque no meu caso especificamente eu tive muita rede de apoio que me ajudou tanto nos cuidados com a minha bebê, quanto nos cuidados com a casa, que acaba sendo ali uma preocupação. Mas acaba sendo uma solidão de perceber que as pessoas não estão no mesmo ritmo que você. Então, de repente, você olha ali suas redes sociais e você percebe que a vida das pessoas está continuando, que todo mundo está seguindo seus projetos, fazendo suas atividades, correndo, se aventurando, continuam existindo e seguindo a vida habitualmente, e você percebe que a sua meio que parou. E eu lembro que eu senti isso e que eu sentia também, mais uma vez, a culpa por estar me sentindo dessa forma, por estar vivendo um momento tão incrível da minha vida e a sensação ser de que a minha vida estava parada. Mas essa solidão, ela é muito comum de ser sentida, e isso acontece principalmente porque hoje a tendência é que cada vez mais as pessoas tenham menos filhos. Então você olha ao seu redor e geralmente ali na sua bolha de amizades, não é comum que muitas mulheres estejam grávidas ali ao seu redor. E aí você acaba trazendo a comparação. Nossa, eu engravidei, eu tô vivendo essa fase, essa outra pessoa tá vivendo outra fase da vida dela, a vida dela tá continuando, e a tendência é de fato essa solidão aparecer. No meu caso, eu lembro que uma coisa que me ajudou muito foi me conectar com outras mães. Então, intencionalmente, eu buscava ali pessoas que foram mães recentemente e de alguma forma eu tentava desabafar, conversar com elas. E isso me ajudou muito a perceber que eu não estava sozinha e a lidar melhor com esse sentimento de solidão.
E esse sentimento de solidão, ele pode te levar até a despertar outros sentimentos, como, por exemplo, a inveja. Eu lembro que eu senti também a inveja, por exemplo, do meu esposo, que dormia a noite toda, que não era tão demandado quanto eu. E aqui eu acho importante falar que o meu esposo, ele trabalhou muito também no meu puerpério, tanto nos cuidados com a nossa filha, quanto também nos cuidados comigo, já que eu estava cirurgiada, e também nos cuidados com a casa quando era necessário. Então você percebe a distorção de pensamento acontecendo justamente porque mesmo diante de todos esses movimentos da parte dele, eu ainda me sentia só e ainda sentia inveja dele por ele dormir a noite toda, por ele não ser tão demandado quanto eu, porque de fato, ninguém nunca vai ser tão demandado no puerpério quanto a mãe. É até irreal achar que as coisas não serão dessa forma, porque aquele bebezinho que acabou de sair da sua barriga, ele não entende que ele ainda está distante de você. Então ele quer o seu colo, ele quer o seu cheiro, ele quer o peito, ele quer o consolo, ele quer aquele ambiente que é familiar para ele. E aquele ambiente familiar para ele é você. Não é o seu esposo, não é a sua mãe, não é a sua tia, não é a sua sogra, não é a sua rede de apoio. É única e exclusivamente você. Então, sim, a mulher, ela sempre vai ser extremamente demandada ali no puerpério. E eu lembro que eu pensava o quanto era cansativo, o quanto a privação de sono, ela me consumia. E aí eu olhava para o meu esposo e ele estava dormindo. Por mais que em outros momentos ele acordasse para me ajudar, eu lembro que a partir de tudo que eu estava sentindo de maneira muito intensa, eu olhava para ele e pensava assim, meu Deus, é muito diferente ser mãe para o ser pai. E eu fazia o quê? Me culpava por estar me sentindo dessa forma, me culpava por pensar isso sobre ele, porque racionalmente eu sabia que ele estava me ajudando, mas emocionalmente era muito difícil controlar esses pensamentos e esses sentimentos que surgiam. Então, se você está vivenciando isso também, saiba que é completamente normal. Tanto a culpa, tanto esses outros pensamentos e sentimentos que eu citei aqui, são comuns e são esperados de serem sentidos num período como esse. Algumas mulheres vão sentir mais, outras mulheres vão sentir menos, algumas mulheres vão ter exatamente esses mesmos pensamentos, outras vão ter outros sentimentos e outros pensamentos diferentes desses, mas o puerpério, ele é intenso para qualquer mulher que o vivencie. Outra coisa muito importante ser falada aqui é que eu lembro que existiam frases, existiam comportamentos, existiam movimentos vindos de outras pessoas que pioravam ainda mais tudo aquilo que eu estava sentindo e faziam eu me sentir ainda mais culpada, faziam eu me sentir ainda pior que era. Quando de repente eu ia desabafar sobre isso, ou quando eu ia ver algum conteúdo sobre isso, ou quando eu ia conversar com alguém sobre isso e vinha aquela frase do aproveite que passa rápido. Eu odiava com todas as minhas forças ouvir isso. Por quê? Porque o fato de eu estar me sentindo dessa forma não significava que eu não estava aproveitando. Eu só precisava desabafar. Eu só precisava de acolhimento. Então, se você conhece alguém que está vivendo puerpério, conhece alguém que está desabafando com você sobre todos esses momentos vividos, não adianta dizer aproveite porque vai passar, não adianta dizer que isso é besteira, que isso não existe, que ela não deve se sentir dessa forma. Tudo que essa mulher precisa neste momento é de acolhimento, é de um espaço para falar e ser ouvida. Às vezes você nem precisa comentar nada sobre tudo que está sendo dito. Às vezes você só precisa ser o ouvido que essa mulher necessita naquele momento. Visitas. As visitas depois do parto, ela tem que acontecer para aquela mulher que está se tornando mãe. Não é para a criança, não é para o bebezinho que acabou de surgir, até porque ele é muito pequenininho, ele não pode ir para cola, ele não pode ser beijado, ele nem pode interagir tanto com você. Então, se você vai visitar uma mulher que está no puerpério e ela permite a sua presença naquele momento, saiba que a visita inicial é única e exclusivamente direcionada àquela mulher que precisa do seu suporte. E é muito importante a gente ter consciência disso, porque uma mulher que acabou de ser mãe, com a saúde mental em dia, sendo acolhida, sendo cuidada, ela vai ser uma mãe muito melhor para aquele bebezinho. Não tem como a gente negligenciar o nosso próprio cuidado para cuidar de um ser tão importante, tão pequenininho, que precisa tanto de nós. Então, o cuidado com a mulher puérpera é um cuidado também com aquele bebê. Se você conhece alguém que acabou de ter bebê, mande mensagem, pergunte como está, seja o ouvido que essa mulher precisa, auxilie ela de alguma forma, porque naquele momento ela está se sentindo muito sozinha, ela está passando por um turbilhão de coisas que talvez você nem imagina e talvez ela nem entenda e nem se sinta aberta o suficiente para conversar sobre tudo aquilo justamente por causa da culpa. Não é o momento de fazer cobranças, não é o momento de julgar, não é o momento de criticar, não é o momento de levar comparações, não é o momento de falar o que funcionou para você, que deveria funcionar para ela, não é o momento de você intervir ali de maneira muito abrupta na forma como ela está manejando aquele bebê, não é o momento de você projetar nela nada relacionado a você. É um momento único e exclusivamente de você
cuidar daquela mulher, ouvi-la e direcioná-la da melhor forma possível. E se você é a mulher que está nesse momento assistindo esse vídeo ou que você ainda vai vivenciar esse puerpério, eu tô aqui para te dizer que é normal. Todos esses sentimentos serem sentidos é completamente normal, então naturalize eles ao máximo. Coloque para fora, chore, conte com a sua rede de apoio no momento de desabafar. Busque pessoas que foram mães naquele momento, se conecte com outras mães, converse, fale sobre os seus medos, fale sobre suas angústias, fale sobre suas preocupações, fale sobre suas culpas. Se permita ser acolhida de alguma forma, não guarde tudo para dentro de você nesse momento, porque você não precisa carregar esse peso sozinha. Lembre que tudo que você está sentindo nesse momento é extremamente intenso, mas vai passar. Mesmo sendo intenso, esse momento vai passar. Ali a tendência é que a partir dos 3 meses você vai vivenciando uma maternidade muito mais leve, mas antes mesmo disso as coisas já vão melhorando. Você precisa se dar um tempo para aprender, para pegar o ritmo, à medida que você for conhecendo o seu bebê, porque é um momento de conhecimento. A partir do momento que você chega ali da maternidade, você ainda não sabe nada sobre aquele bebezinho. E às vezes a gente tem aquela cobrança, poxa, é meu filho e eu ainda não aprendi, ainda não sei, mas é normal. Você acabou de ter esse bebê, ele está chegando agora na sua vida, ele está chegando agora na sua rotina. Você precisa aprender muitas coisas a respeito dos cuidados com ele, dos sinais que ele está dando muitas vezes quando está com fome, como é que ele gosta de dormir, de ser acolhido. Então você precisa se dar um tempo também para aprender. E todo o processo de aprendizado no início é muito difícil, mas à medida que você vai convivendo com aquele bebezinho, entendendo a rotina, entendendo como ele funciona, as coisas vão ficando mais leves. Mas lembre-se, tudo que você está sentindo parece ser muito intenso, parece ser um poço sem fundo, parece que vai ser assim para sempre, parece ser extremamente catastrófico, mas lembre sempre, vai passar. A maternidade, ela vai ficando mais leve com o passar dos tempos, você vai se sentindo segura, muitos desses sentimentos, desses medos, dessas preocupações vão passando à medida que os dias vão passando também, você vai ganhando confiança, você vai pegando ritmo, você vai aprendendo, você vai se tornando mãe, porque você não nasceu mãe, você está aprendendo em passos duros a como ocupar esse posto, mas nas suas noites difíceis, nas suas madrugadas em claro, eu quero que você se apegue muito a esse pensamento. Vai ficar tudo bem, vai passar. A maternidade vai ser mais leve. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que isso console o seu coração e os seus pensamentos nesse período tão desafiador que é o puerpério. E aqui eu trouxe só alguns dos inúmeros sentimentos, pensamentos, distorções que são vivenciados nesse período do puerpério, porque se eu fosse falar de todos, certamente seriam aí 2 dias de vídeo para falar sobre tudo. Mas é de fato um período muito intenso. Posteriormente eu posso fazer a parte 2 desse vídeo falando um pouquinho mais sobre outros pensamentos que possam vir a surgir, mas eu venho diretamente do futuro falar para você, mãe, que se tornou mais leve. Hoje a minha filha, Aurora, está com 9 meses. Hoje os desafios são outros, que a gente também pode conversar depois em um outro vídeo. Outros sentimentos acabam surgindo ali, mas é tudo muito mais suave, é tudo muito mais leve. E à medida que o tempo foi passando, a confiança ela foi se restabelecendo comigo, assim como eu sei que vai se restabelecer com você também. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, a você que se tornou mãe, a você que vai se tornar mãe e a toda a sua rede de apoio, que talvez você vai encaminhar esse vídeo ou que esteja aqui assistindo. E se você gostou desse conteúdo, já me conta aqui embaixo como é que está sendo a sua experiência, o que é que esse vídeo acabou trazendo para você de positivo. E lembre-se, eu tô aqui e também estou nas redes sociais, @AianePSilva. Eu te encontro no próximo vídeo.